seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Efésios 1, de 3 a 6. Pai, Deus, amado Senhor, te agradeço pelo milagre de permitir que nossos olhos se abram para que possamos viver aqui hoje na tua casa e iniciar o melhor ano de nossas vidas. Senhor, derrame suas bênçãos sobre o nosso amado pregador, que sua boca seja a transmissão da sua mensagem, Senhor, e que ela atinja os corações de cada um que aqui está como flechas. Senhor, envia o teu Espírito Santo sobre essa casa, Senhor, sobre cada um do que aqui estão presentes. Senhor, que cura e libertação sejam concedidas aqui hoje abundantemente. Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Para onde Deus vai nos enviar. Então, glória a Deus por isso. Tem versículo? Tem? Então, vamos começar. Mateus 6:21. Por onde tiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Glória a Deus. Aonde? E aí já vai a primeira pergunta, né? Aonde estão as nossas riquezas? Que aí está o nosso coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá ao Pai, não ser por mim. João 14:6. Jesus falando, né? Eu sou o caminho e não um caminho, o caminho. Arthur. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia seus próprios problemas. Mateus 6:34. Ei. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. Amém. Pelo poder do Espírito Santo. Tem um versículo? Tem? Aquele que pede recebe, que busca encontra, é aquele que bate a porta será aberta. Mateus 7:8. Aquele que pede, recebe. Mateus 7:8. Isaías 43:18 ao 19. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E, de repente, vocês a verão. Preparei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Você nem sabe quanto Deus te usou. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Amém. É junto? Junto? Chega aqui. Vai ficar bonito. Eu te digo, os pecados delas, que são muitos, foram perdoados. É por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa que foi pouco perdoada demonstra pouco amor. Lucas 7:47. Provérbio 16:3. Peça a Deus que abençoe os seus
planos, eles darão certo. Provérbios 16, 3. Amém. Tem versículo? Se o Senhor é com nós, Quem será contra nós? quem será contra nós? Nathan, o pastor Nathan me falta lá. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga as intenções dos corações. Nada estará oculto aos olhos de Deus. Hebreus 4:12. Vamos orar pelos pequeninos. Senhor Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui representada. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no meio dos nossos pequeninos. Obrigada por essa geração que o Senhor está levantando como grandes profetas do Senhor. Obrigada pela nossa equipe dos pequeninos, que o Senhor possa conduzi-los nessa missão de estar com todas essas preciosidades em sala, ministrando da Tua palavra. Que seja uma manhã gloriosa na Tua presença, tudo para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus. Vamos começar, vamos dar início à nossa mensagem de hoje. E é maravilhoso quando Deus já traz para quem está aqui na frente, para quem vai levar a palavra, confirmações, né, daquilo que eu tinha pensado, Deus tinha colocado na minha cabeça para falar hoje, nesse primeiro culto de 2025. E Deus usou 2 crianças aqui para pegar 2 versículos, são 2 versículos base da palavra, da mensagem que eu trouxe hoje. De 32 mil versículos, as crianças trouxeram aqui 2 versículos que estão aqui hoje para eu falar. Estão aqui no meu caderninho, nas minhas anotações. Então isso traz uma paz, traz uma certeza de que Deus era isso que Deus queria. Porque na minha vontade, o meu desejo era falar uma outra palavra. Eu tinha trabalhado essa palavra quinta-feira, e de quinta para sexta eu acordei com a certeza de que não era isso para falar. E aí ontem, antes de sexta, eu fui mexer tudo, fui começar tudo de novo, do zero. E glória a Deus por isso. É Deus falando, não é por aqui, é por aqui. E às vezes a gente quer ir por aqui, pelo caminho, e por isso, e tem tudo a ver com a palavra de hoje. E eu quero começar te perguntando, nós estamos aqui no primeiro culto de 2025, e eu quero, o título, já vou adiantar para a gente, né? O título da pregação de hoje, da ministração de hoje é: em que ano você está? Em que ano você está? Ou em qual ano você está? Cronologicamente, nós sabemos, nós todos estamos em 2025, no 5º dia de 2025, mas a tua alma está em 2025, o teu coração está em 2025, o ano, o 2025, o calendário como a gente conhece, são coisas feitas pelo homem, dividido pelo homem, para que a gente possa contar os nossos dias e contar as estações, e tudo isso feito por Deus, né? Separando estações, tempos de chuva, noite, dia, tudo isso. E o homem, a partir disso, estabeleceu calendários, estabeleceu dias. E quando todo início de ano, e exatamente há um ano atrás, no primeiro culto de 2024, eu também tive o privilégio de falar aqui para a igreja.
E naquela oportunidade eu me lembro que eu falava, que a pergunta que eu fiz foi: como é que você terminou o ano de 2024, ou de 2023? Fiz até uma analogia com uma viagem que eu tinha feito, com um caminhão na subida, com a dificuldade para vencer o ano, né? Assim como um caminhão pesado, carregado, tinha uma dificuldade para vencer aquela subida, e a gente vem levando a vida. Muitos de nós têm levado a vida, né, como um caminhão carregado, pesada, difícil, lenta, barulhenta, cheio de fumaça, cheio de poluição, cheio de calor, mas um calor que queima, não um calor que aquece a nossa alma. E assim eu falei. E aí, mas esse ano a minha pergunta né, de novo, uma palavra para a gente meditar e refletir se de fato a gente está vivendo o ano de 2025, se o ano de 2025 já começou. Uma vez, há uns 3 anos atrás, eu vi a Lu do Vitor falar isso em algum momento, ainda lá no Versar, no tempo que a igreja funcionava lá, no outro lugar, na outra sede. Ela disse: a gente encontra com pessoas que a pessoa ainda está há 3 anos atrás, ela está vivendo 2017, ela ainda está naquela mesma ladainha, naquele mesmo mimimi, naquela mesma dor, naquela mesma coisa de 2, 3, 4, 5 anos atrás. E aí, assim, para a gente começar, para que você já leve as 2h30 que a gente vai ficar aqui, estou brincando, né? Agora, já tenha isso em mente, né? Que isso seja a razão do culto, seja aquilo em que o culto, em que a palavra quer dizer, quer mexer comigo e com você. Em que ano você está? Porque Deus tem coisas novas para a gente. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Tem uma palavra, tem um livro que nos ajuda a que a gente viva no tempo dele, porque o tempo do homem no grego é o Cronos, né? Mas o tempo de Deus é o Kairos. E às vezes a gente quer viver só no Cronos, e nem no Cronos a gente consegue viver. A gente ainda insiste em viver, em voltar, em ficar olhando para o passado, para coisas que nos feriram, para coisas que nos machucaram, para fracassos que tivemos. Não sei. Talvez a tua dor, o teu sentimento. E eu não preciso essa palavra que hoje, quando eu falo em que ano você está, eu não preciso que você esteja. Isso não precisa mexer com você porque você está há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás. Às vezes você está na semana passada, você ainda está em 2024. Só que a semana passada, daqui 1 mês, ele se transformou no mês passado. Daqui 6 meses, você já está em 6 meses e ainda está vivendo isso, escorregando, patinando nisso. E Deus está dizendo, né? Olha para frente. Esqueçam, né? Vamos começar, né? Por favor, Lu, Isaías 43, 18 e 19. Isso foi um dos versículos que alguma das crianças trouxe aqui hoje para a gente. Isaías, né? Vamos contextualizar. Isaías aí estava profetizando, falando a palavra de Deus para o povo de Israel, né, numa época muito difícil, uma época em que eles viviam um cativeiro babilônico, o reino dividido, pobreza, todo tipo de privação, todo tipo de sofrimento, todo tipo de desesperança. E Deus, e o contexto do capítulo 43 de Isaías, né? Porque aí a gente já está pegando o 18, 19, infelizmente a gente não pode falar de tudo, mas era Deus falando: eu sou o seu protetor, o seu redentor, Israel. Eu criei vocês e vou redimir vocês. Eu sei que vocês estão olhando, não estão vendo nada, vocês estão vendo só terra arrasada, mas tudo isso é consequência do que vocês fizeram, da desobediência, de não
de não aceitar as minhas ordenanças, de não obedecer os meus comandos, tudo isso que vocês estão vivendo hoje é consequência. Isso Isaías falando para o povo. Mas mesmo assim ele disse: eu vou perdoar vocês, sou eu que aprago as transgressões de vocês, e dos seus pecados não vou me lembrar. Creiam em mim, porque eu estou fazendo uma nova. Isaías vem e diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Pode seguir. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse povo tinha vivido muita coisa. O povo de Israel já tinha vivido milagres. Quando eles saíram do Egito, Deus havia aberto o mar. Deus parou o rio Jordão. Deus deu pão, deu codorna, deu tudo para eles. Tinham vivido milagres, tinham construído, tinham ocupado uma terra que já estava ocupada, porque Deus estava com eles. Deus tinha escolhido eles para viver aquilo lá. Mas eles foram desobedientes, apesar das inúmeras advertências, profetas que Deus mandou e advertia: não façam isso, não idolatrem, não se dobrem a outros deuses, deuses falsos, deuses de metal, deuses de madeira, não façam. Mas era um povo obstinado e teimoso, e Deus falou: o meu juízo eu vou colocar sobre vocês. Eu sou um Deus de amor, sim. Vocês são meu povo, sim. Mas eu sou também um Deus de justiça, e eu vou fazer isso. Vocês vão ser levados cativos. E foram levados cativos, mas agora Deus está usando Isaías para dizer: eu estou fazendo algo novo. Vocês não estão percebendo? E eu quero começar, né, assim, eu quero trazer essa pergunta para a igreja hoje. Vocês têm percebido, nós temos percebido o que Deus tem feito no nosso meio? Deus tem percebido, nós temos percebido o novo que Deus está fazendo na nossa vida, na tua vida, na vida da tua família, no que você era. Não olhe para trás. Gente, não olhar para trás é não esquecer o passado. Não. O passado serve como referência para a gente, e a gente vai ver à frente que muitas vezes a gente vai ter que voltar no passado para enfrentar. A gente vai falar disso mais à frente, mas Deus está falando para Israel, até mesmo para a glória. Não esqueça o tempo que vocês viveram a glória, esqueça o tempo de sofrimento no cativeiro, esqueçam isso. Eu estou fazendo uma coisa nova. O que isso está falando para nós? Num culto que está começando 2025. Qual é a mensagem que eu quero, que eu pretendo, né, que a gente reflita, né? Se a gente estiver olhando para o passado, como... Deixa aí, Isaías, por favor, 19. Volta no 18, por favor. Vejam, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Se a gente insistir em viver no passado, em ficar olhando para o passado, a gente está... Uma vez eu acho que o pastor trouxe isso aqui, a gente está querendo andar de ré, olhando para o passado, e andar de ré é difícil. A gente vai tropeçar, vai cair, vai devagar, e a gente nunca vai estar no tempo de Deus, a gente nunca vai estar no Kairos, a gente nunca vai estar na vontade de Deus. Nós nunca vamos estar no centro da vontade de Deus, porque a gente está olhando, Deus está falando: olha para lá, olha para frente, esqueçam o que se foi. E também isso, vamos voltar para uma palavra, vamos lá para uma palavra que eu, quando não era crente, quando eu tinha implicância com os evangélicos, eu detestava. Fulano converteu, aquilo já me dava... Converteu de quê? Converteu dos maus caminhos. Eu estou no caminho errado, agora vou voltar para o caminho que leva para o Senhor, para os caminhos que Deus tem para a gente. Esquece o passado, esqueçam as coisas que nos atrapalham. Quais são as amarras, quais são os pesos que nós temos carregado, que nos impede de viver o 2025.
Quantos querem viver o novo ano? Quantos querem viver o novo de Deus? Quem não quer? Eu quero. Quem não quer perceber o que Deus está fazendo na nossa vida? E talvez a gente não esteja percebendo o que Deus está fazendo na nossa vida, porque a gente está na desobediência, porque a gente está querendo viver com um pé em Deus e um pé no mundo. A gente quer continuar fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes, coisas contrárias à palavra, coisas que não agradam a Deus, e a gente não vai perceber mesmo. Deus aqui estava usando Isaías, e a gente depois... Isaías era um profeta, o profeta que mais falou de Jesus, que mais anunciou Jesus, que mais profetizou sobre a vinda do Messias. Põe 19, Lu, esse versículo, vejam, farei uma coisa nova, põe na NA, por favor, só esse versículo, depois pode voltar, NA. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo está saindo à luz. Isso aí, alguns teólogos chegam a dizer que essa luz aí, Isaías já estava falando de Jesus. Que esse algo novo é esse Jesus que hoje apareceu, que depois de 800 anos chegou, nasceu, né? E acabamos de comemorar o Natal, esse dia que esse Jesus que é a luz, né? Jesus mesmo disse, eu sou a luz. Esse mesmo Jesus nasceu para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para nos dar uma nova vida. E aí, eu volto a te perguntar, você tem feito o que tem percebido um novo na tua vida? Ou você está sendo um mero espectador da igreja, domingo, aqui na igreja, e Deus não está mudando e nada está acontecendo na sua vida? É claro, tudo isso, muitas coisas a gente vai ter que ser perseverante mesmo. A gente vai ter que, a gente louvou, primeiro louvor de hoje, eu preciso aprender a confiar em Ti, eu preciso descansar em Ti, sim, mas Deus sabe do nosso coração. Eu estou vindo para a igreja, você está vindo para a igreja, confiando no Senhor, né? Eu estou sendo obediente para que Deus possa mudar a nossa vida, recalcular a nossa rota, ou eu continuo querendo viver o que Deus, as promessas de Deus andando no meu caminho, na minha rota, do jeito, tem um buraco aqui na frente, eu vou cair se eu continuar. Tem um buraco aqui, eu vou me machucar, vou machucar pessoas. A gente não dá para viver o de Deus e o do mundo, o santo e o profano. Não dá para viver, são incompatíveis, né? E Deus não faz nada, não vai remendar você. Deus vai fazer você novo, Deus vai fazer novo na nossa vida. Deus não vai ser um reparo, um remendo. Não, é tudo novo. Deus quer fazer novo na nossa vida, quer nos trazer uma nova experiência. Põe para mim, Lu, Levítico 20, 26. Deus está esperando isso da gente. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e eu separei dentre os povos para serem meus. E aí Deus está falando para a gente, você precisa ser santo. O que é santo, gente? Santo, né? Eu tinha uma visão muito equivocada do que é ser santo. Santo é o perfeito, é aquele que não erra, né? Já cansei de ouvir pessoas dizerem, talvez eu mesmo tenha dito muitas vezes, eu não sou santo não. Eu sou como aquele que não erra. O santo é o separado para Deus, é o povo separado. E o processo de santificação, como eu disse, é um processo que a gente vai de glória em glória, de tempos em tempos, estando na palavra, estando na vontade de Deus, melhorando, nos aperfeiçoando para sermos esse aí.
Deus está atrás desses aí, de verdadeiros adoradores que adoram com espírito, em espírito e em verdade. Não adianta a gente cantar, levantar o braço, se não estiver trazendo, levando a Deus um espírito de adoração verdadeiro, genuíno. De verdade, talvez você esteja aqui a primeira vez, talvez você ainda esteja no início da sua caminhada cristã. Essa palavra é para você sim, mas você vai viver esse processo de santificação, de conhecer, de crer, de confiar e dar um passo de cada vez. Mas é preciso começar, porque toda caminhada, ainda que seja longa, ainda que seja difícil, ela começa no primeiro passo. Não existe caminhada parado, não existe andar estando no mesmo lugar. Não existe passar pelo processo, como o pastor falava um tempo atrás, sem se deixar ser processado. E não dá para usar essa frase, gente. Essa frase, a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Eu estou no processo. Quanto tempo está demorando o teu processo? Tem 25 anos que eu estou no processo, eu ainda estou caminhando. O processo, gente, não pode ser uma bengala para a gente continuar fazendo, uma muleta para a gente continuar fazendo as mesmas coisas. O processo precisa se transformar em produto, precisa se transformar em algo concreto, algo visível aos olhos de Deus e aos nossos olhos, aos olhos da igreja, aos olhos daqueles que convivem conosco, no trabalho, em qualquer lugar. Cara, fulano mudou mesmo, Rodrigo mudou. Rodrigo Stork era um cara, agora é outro cara. Ele está num processo sim, mas olha como ele mudou, como ele é outra pessoa. Não dá, gente, para a gente passar um ano vindo na igreja e ser a mesma pessoa. Não dá. Você não está se deixando ser processado. Vamos avançar. Lu, segundo versículo de hoje, né? 2 Coríntios 5,17. Cristo já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha sido crucificado. E Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, traz essa mensagem para a igreja de Corinto, mas traz para a igreja de Gerações. Traz para mim, traz para você essa igreja. Portanto, isso está ali na porta da nossa igreja, esse versículo. Se você nunca percebeu, nunca leu, está ali. Esse versículo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas já passaram, antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas passaram para você? Primeira pergunta, se alguém está em Cristo, então tem uma condicionante aí, se alguém está em Cristo, né? E a primeira pergunta para nós, estamos em Cristo? Se nós estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram. Paulo não está falando, talvez as coisas velhas tenham se passado, quem sabe as coisas velhas tenham se passado. Paulo está dizendo, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Será uma nova criação, não pode, Paulo está falando, é uma nova criação, as coisas já passaram. Não dá, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, para a gente querer viver. Deus, estar em Cristo é que vai nos capacitar, né? E aí a gente volta àquilo que eu disse ali atrás, para a gente voltar para o passado. Talvez a gente precise voltar no passado apenas para resolver algumas coisas. Talvez um pedido de perdão que você não fez, né? Um perdão que você não liberou, uma história mal resolvida, uma sociedade fracassada, uma deslealdade, uma traição, não sei, mas o Espírito Santo e Deus sabe na tua vida o que pode estar fazendo você só olhar para o passado, está te impedindo de ser nova criação. Feitura de Deus. Eita, eu não sei você, mas isso mexe muito comigo, de a gente ser nova criação. Nós não somos mais os mesmos. Pastor, essa é a frase
do pastor Rodrigo, nós não somos mais os mesmos. Eu falo sempre, nos cursos em que eu lidero, que quando a gente vai aprendendo uma palavra como essa, a gente vem para um culto e vê o quanto a gente errou como pai, como filho, como irmão, como cristão, como profissional. A gente errou muito e continua errando, né? Cada vez menos, em nome de Jesus, a gente vai errando menos. Mas quando a gente aprende uma palavra, as apostilas, os livros que a gente usa nos cursos, e essa palavra, muitas palavras entram como flecha no nosso coração, né? Como uma criança leu aqui hoje também, diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra, é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E então, muitas vezes essa palavra traz dor para a gente, porque a gente se vê naquilo lá, a gente percebe o quanto erramos, o quanto fomos injustos, como fomos desleais, como fomos maus pais, maus filhos. Isso machuca bastante, principalmente para quem, como eu, conheceu isso tarde demais. Meus filhos já eram adultos, por exemplo, né, quando eu conheci essa palavra, quando eu comecei a entender essa palavra. Isso machuca muito, me machucou muito. Mas é muito triste, mais triste ainda, quando a gente aprende algo e talvez você tenha ouvido uma palavra há 1 ano atrás e nada mudou na tua vida. Você não fez nada, porque agora, além de não ter feito, você sabe. E quando o pastor usa essa expressão, nós não somos mais os mesmos, porque pelo menos o conhecimento a gente já tem. Isso pode não ter descido para o nosso coração, pode não ter se transformado em ações, em mudança de comportamento, pode não ter mudado nada, mas está aqui na sua cabeça. Você não pode dizer o ano que vem, dia 5 de janeiro de 2026, que você não sabia, que não era para você olhar para o passado, que não era para você ficar voltando para trás. Você não vai poder dizer isso. Você não vai poder, porque isso está na sua cabeça. Ah, mas é difícil. É difícil mesmo. É difícil quando você quer fazer do seu jeito. É difícil quando você achar que pode fazer de um jeito que a palavra diz e do seu jeito. Dizer, porque às vezes, para a gente segurar o que Deus quer nos entregar, a gente precisa soltar das coisas do mundo, porque a gente tem uma capacidade limitada. Então às vezes está agarrado com uma coisa do mundo e Deus fala, pega ali, pega aqui, estou te entregando, e a gente está aqui, agarrado. Aí nós estamos confiando em Deus? Como é que a gente vai viver o novo de Deus se a gente está agarrado aqui? Agarrado, eu não quero soltar. Isso aqui eu conquistei, isso aqui me dá alegria, isso aqui me dá prazer, isso aqui é tudo que eu tenho, é tudo que eu construí, é tudo que eu confio nisso, eu confio no meu dinheiro, eu confio na minha conta bancária, na minha empresa, é nisso que eu confio, no meu emprego, na minha função, no meu posto, eu confio nisso, mas cara, isso é efêmero, pode mudar tudo. Teu dinheiro não vai comprar a tua saúde, não vai comprar o teu casamento, não vai comprar onde teus filhos estão andando, não vai comprar a felicidade dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, não vai comprar a sua empresa, o seu esforço, as horas que você trabalha para ter muito dinheiro, talvez vão custar o teu casamento, talvez quando você volte para falar para a tua família, vamos mudar para uma casa maior. Eu não estou dizendo para ninguém trabalhar, gente, eu não estou dizendo para ninguém se esforçar, mas é preciso ter cuidado, ter equilíbrio nas coisas, porque talvez vão mudar para uma casa maior, a tua esposa, o teu marido vai dizer, pode ir sozinho, eu não vou não, eu vou ficar aqui, cansei, não tenho mais razão para estar contigo.
Você é uma pessoa muito diferente de quando eu te conheci. Você é uma mulher muito diferente de quando eu te conheci. Seus filhos não querem mais conversar com você porque você não tem mais intimidade com seus filhos. Perdeu. E Deus está nos chamando para que, até mesmo nos territórios que nós perdemos, está nos chamando para retomar territórios, mas sem olhar as dores do passado, sem que isso nos crucifique, sem que isso nos traga peso desnecessário. Responsabilidade sim, obediência sim. Se Deus está falando, confesse os seus pecados. Se depender de você, no que depender de você, vivam em paz com todos. Deus fala também, se depender, não, a vingança é minha, não queira se vingar. Alguém te fez mal, alguém foi desleal, difícil usar essa palavra, não quero usar. Alguém foi, como é a palavra, meu amor? Alguém foi injusto. Obrigado, Tony. Alguém como é a palavra? Crocodilou, para não falar outra. Alguém te fez mal no passado, te roubou. A vingança, a palavra diz que a vingança do Senhor. Não queira vingar o mal com o mal, mas faça do mal, faça o bem. É fácil isso? Não é fácil. Mas é o Espírito Santo que vai nos convencer, é o Espírito Santo que vai nos direcionar, é a palavra, é o confiar em Deus. Essa pessoa que te fez mal e foi desleal contigo, ou te fez alguma coisa, talvez ela nem vá sofrer as consequências aqui. Não importa, isso é entre você e Deus. Como gosta de falar a minha amada esposa, é aqui, é no eixo vertical, isso é entre nós e Deus. O que Ele está fazendo, deixou de fazer, o que te fez, não importa. Para a gente viver o novo de Deus, a gente precisa olhar aqui, a nossa conexão, nossa obediência a Ele. Romanos 6,4, Lu, por favor. Portanto, fomos sepultados com Ele, né? Contextualizando Paulo, também escrevendo a igreja de Roma, e escrevendo para que isso, né, para o próprio a carta o próprio Paulo nos ensina que tudo foi escrito por nosso ensino. Então, isso aí que foi escrito para a igreja de Roma é para mim hoje, é para o Túlio hoje, é para Kalinde hoje, é para o Leandro hoje, é para todos nós hoje, né? Portanto, Romanos 6,4, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova, né? Paulo falando, vamos viver uma vida nova. É a mesma vida remendada? Não, é uma vida nova. Deus está nos chamando. A gente tem um cara igual o Nelson Mandela, viveu 27 anos encarcerado, injustamente, preso injustamente. Nelson Mandela, que é lá da África do Sul, e depois ele saiu de lá para se vingar? Não, ele saiu de lá para promover a paz, para viver, para falar das coisas do alto. Ele é um cara incrível. Pensa nisso, gente, 27 anos preso injustamente. Então não dá para a gente. E aí teve um cara, Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, esse Jesus que nasceu, que a gente comemorou agora há poucos dias atrás o nascimento dele. Esse Jesus que mudou o calendário, esse Jesus que muitos não acreditam nele, que o mundo não acredita nele, esse Jesus mudou o calendário. Nós estamos no ano de 2025 por causa de Jesus, por causa do nascimento. Ali marcou uma nova história, um novo tempo.
olha isso, cara, ele, Jesus, embora muitos não creiam nele, esse cara mudou o calendário, o cronos, dos tempos do nosso dia 2025, depois de Cristo, depois que Cristo nasceu. Esse cara morreu, né? Mesmo sendo Deus, ele se fez homem, sem perder a natureza de Deus, mas se fez homem, 100% Deus, 100% homem, para sofrer todo tipo de injustiça, para sofrer por pecado, por todos os pecados, sem ter cometido pecado nenhum, para morrer numa cruz, debaixo de todo sofrimento, debaixo de toda humilhação, zombaria, tudo isso que a gente conhece, e a gente tem uma breve noção assistindo esses filmes que falam da paixão de Cristo. Esse cara passou por tudo isso, primeiro para se cumprir as profecias que diziam isso. O próprio Isaías apontava que seria dessa maneira, um cordeiro que sofreria tudo isso, calado, sem dizer nada, sofreria todas as consequências. E Isaías também diz que por causa dele, por causa do sacrifício dele, ele carregaria todas as nossas dores, todas as nossas mazelas. Ele levaria tudo para a cruz, para aqueles que entregassem a vida a ele, para aqueles que crescem nele. Esse cara sofreu, Mandela ficou 27 anos preso, não é nada perto do peso que Jesus carregou pelos seus pecados e os meus pecados, para que ninguém pudesse um dia dizer, eu sofri mais que Cristo. Ninguém, porque o sofrimento da cruz, as chibatadas, as chicotadas, nada disso não foi o pior. Não é que não foi nada, não foi o pior. O sofrimento foi carregar os pecados de toda a humanidade, se separar de Deus momentaneamente, porque Deus não habita no pecado, e ele estava ali carregando naquela cruz quando ele diz, está consumado. E aí, a partir desse dia, meu querido, minha querida, a partir desse dia, a gente nasceu para nós uma esperança de uma nova vida. Da gente nasceu para nós a razão para a gente não precisar olhar mais para trás, de uma nova vida, de uma nova esperança. Efésios vai dizer que nós estávamos mortos em nossas transgressões, separados de Deus. Deus estava irado com a humanidade, separado. Pelo sacrifício de Cristo é que a gente pode ser, né, para que aqueles que creem, que aceitam Jesus, assim a gente pode ser reconectado a Deus, religado a Deus. E aí que vem o termo religião, né? Religare, vem de religados a Deus. E é lindo, esse cara fez tudo isso para que a gente não olhe para 2024, 23, 22, 2017, semana passada. E quando a gente fica olhando para trás, remoendo dores de uma história, de algo que você tem passado, que seus pais fizeram contra ti, que você fez contra seus pais, seu irmão, pessoas que você não fala, pessoas que deveriam estar vivendo o crescimento dos seus filhos e estão longe de você, porque você insiste, esse eu não vou perdoar, essa eu não vou perdoar. E Jesus, quando nos ensinou uma oração, né, os discípulos perguntando a ele, e ele disse, perdoem-os para que sejam perdoados. E aí, quando a gente insiste em dizer, não vou perdoar, não consigo, você não consegue mesmo, porque não é nosso, gente, não é nosso. Isso é um passo de obediência, não é sentimento. Você deixar as coisas do passado, aquele que foi desleal contigo, não é sentimento, é decisão. Eu vou fazer, eu te perdoo,
E é Deus e é o Espírito Santo que vai tirar essa dor da gente. A gente vai olhar para essas coisas, não vai esquecer não. Nós não temos amnésia. Então a gente vai se lembrar, mas não vai doer. Eu sei, gente, eu estou falando isso porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Quem conhece um pouco da minha história sabe disso. Eu vivi isso. Eu não estou falando da boca para fora, não. Eu precisei viver isso. Eu precisei fazer isso. Você pode. Em Cristo. Paulo falando aí, 2 Coríntios 5:17 de novo. É uma nova vida. Se você está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. E quando a gente está no passado, essa noite, hoje de madrugada, quando eu acordei, 5 horas, né, dia de pregar, a gente acorda mais cedo. E Deus acorda a gente, eu não coloquei, Deus me acordou. E sabe qual é a analogia que eu fiz? Assim que veio na minha mente, talvez Deus tenha colocado isso na minha mente, sabe? E eu, como se estivesse entrando numa penitenciária e as celas fossem numeradas pelos anos 2024, 2023, 2022. E aí eu fiquei pensando, vou levar isso para a igreja e perguntar em qual cela você está preso. Em qual cela ou quais celas o passado está te aprisionando, está deixando você lá, né? Prisioneiro para viver, aí te impedindo de viver o 2025. E deixa eu te falar, se você não resolver isso, o ano que vem tem uma cela 2025 também. Vai ter uma cela 2025. Vai ter uma ala 2025, você está lá no mês de setembro, no mês de agosto, sei lá. Pensa nisso, né? Vamos avançar. Antes de avançar, eu queria ainda trazer, eu anotei aqui para não me esquecer, falando sobre isso, sobre o novo que Deus tem. O novo que Deus tem para nós, o viver o ano novo, viver o presente, viver o dia. Alguém leu aqui, uma das crianças também, não se preocupe com o amanhã. O amanhã vai trazer a nossa própria preocupação. A criança leu aqui. É viver o hoje, confiando que Deus vai prover o amanhã. A gente tem que fazer a nossa parte, claro. Temos que ter responsabilidade, claro. Temos que ter determinação, trabalhar, claro. Mas a gente não pode, se a gente ficar olhando para o passado, ou preocupado, ansioso pelo amanhã, pela semana que vem, pelo ano que vem, a gente não vive nunca o hoje. Ou a gente está lá, ou está lá. E o hoje? Deus está nos chamando para viver o hoje. Né? E aí, tem uma passagem que está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que fala do odre, do vinho novo em odre velho. Então, acho que quem conhece um pouquinho da palavra, é uma passagem muito conhecida, Jesus falando para eles, né, que não dá para receber o vinho novo, que era ele próprio, Jesus, né, os novos ensinos que ele estava trazendo, a nova visão de mundo que ele estava trazendo, a nova perspectiva de mundo, muito diferente da lei que eles viviam, daquela coisa engessada, da lei mosaica, mas todas as leis que foram colocadas para aquele povo, que nem mesmo eles conseguiam obedecer, nem mesmo os mestres da lei conseguiam obedecer. E Jesus falava para eles: não dá para você viver o meu novo, o meu ensino que eu estou trazendo agora, querendo ser o velho homem. Não dá, é incompatível. Vinho novo em odre velho, o que vai acontecer? O vinho vai fermentar e o odre vai estragar, e você vai perder o vinho e o odre. Então, se a gente quiser viver o novo que Paulo está falando em Coríntios, a gente precisa também mudar as circunstâncias da nossa vida. É preciso renúncia, sim. É preciso obediência, sim. E talvez
renúncias que Deus nos chama para fazer, que Jesus nos chama para fazer, que esse ensino traz para a gente, são renúncias que vão te trazer paz, que pode até nos... cara, está difícil de largar isso aqui, eu amo tanto isso aqui, eu amo tanto isso aqui, mas a hora que você largar, você fala que aquilo não era importante, não tinha valor nenhum. Os presentes que Deus quer nos entregar são os presentes mais valiosos, são os presentes que ninguém pode dar, que dinheiro nenhum pode comprar, que não estão em prateleira. Você pode ir na loja mais chique, você pode ter o dinheiro que você tiver, eles não estão à venda. Ninguém pode te dar a vida eterna, ninguém pode te salvar, ninguém pode te dar paz em meio à guerra, ninguém pode te levar para o céu. Só Jesus. Só Jesus. Eu nem marquei, meu amor, a hora que eu comecei. Dá para falar mais um pouquinho? Pode? Então, Lu, por favor, põe aí Gênesis 26, 18. Contextualizar isso aí um pouquinho. Isaac estava ali, houve fome nessa época aí. Isaac, e Deus falou para Isaac: não vai para o Egito não, fica aí nessa região dos filisteus, em Gerar. E ele lá ficou, e Deus falou: eu vou prosperar muito a tua vida, Isaac, fica aí, por causa da obediência do seu pai Abraão, eu vou ficar contigo. Isaac se estabeleceu ali e começou a prosperar muito, ficou muito rico, e os filisteus tiveram inveja dele. Tem gente que pode estar com inveja da gente. Tem gente. Você acredita que tem gente que tem inveja? Acredita? Tem gente que tem inveja. E sabe o que eles fizeram? Eles entulharam os poços, cisternas, que o Abraão, seu pai, havia cavado e que eram essenciais para a vida, para a criação, para as ovelhas, para tudo isso. Os filisteus tiveram inveja e entulharam os poços que Abraão havia cavado. Sabe o que Isaac fez? Desentulhou os poços. Vamos lá. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, o seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. É só isso o versículo que eu quero trazer, é só um trecho para falar de poços entulhados, cisternas entulhadas. E aí para a gente trazer também para hoje, para o dia de hoje, né? E nos colocar para pensar o que tem entulhado as nossas cisternas, os nossos poços. Quais são as coisas que tem nos impedido? Vamos voltar para Isaías 43, não precisa mudar. Isaías 43, o que tem nos impedido de perceber o algo novo que Deus tem para nós? Você não percebe? Isaías 43 falava lá: eu estou fazendo um novo, você não está percebendo? Não olhe para trás, eu estou fazendo um novo, né? Poços entulhados, gente. Obviamente eu não estou falando de poços, eu estou trazendo aqui para a gente fazer uma analogia. Quais são os poços da nossa vida que estão sendo entulhados e o que tem entulhado a nossa vida? O que tem pecados não confessados, injustiças sofridas, injustiças cometidas, falta de perdão, falta de compaixão, falta de generosidade, desejo de vingança. Que mais que a gente poderia dizer? Fracassos, negócios que não deram certo, projetos que não foram à frente, casamentos desalinhados, filhos fora
da vontade do Pai, não sei o que tem entulhado a tua vida, o que tem impedido o fluir das águas, porque lá o Evangelho de João vai falar sobre Jesus sendo a fonte de água eterna, a fonte de água viva, né? Daquela água que é da água, o que tem impedido, porque um poço entulhado, ele não fornece água, ele não promove a terra que está ali, ele vai significar terra árida, terra seca, terra onde não se pode viver. É assim como nós, um coração endurecido, um coração, poços entulhados, né, cisternas cheias de ruído, de barulho, estão entulhando a nossa vida. E assim o fluir do Espírito Santo, né, que precisa fluir, passar por nós para alcançar outras pessoas, ele está interrompido. O fluxo está interrompido. Isaac, imagina o tanto que Isaac teve dificuldade para desentulhar esses poços. Mas Isaac fez isso. E o convite para mim, para você, nesse começo de ano, né, assim, muitos usam esse período, né, para falar, vou mexer nos meus armários, vou tirar tudo que eu não uso, as roupas que eu não uso, aquilo que eu não vou usar mais para abençoar outras pessoas, para dar outras pessoas. Ok, faça isso, e precisa fazer mesmo. A gente certamente vai ter muitas oportunidades da gente abençoar outras pessoas aqui com geração nas ruas, né, com esse tipo de doação. Mas a gente precisa se desentulhar também, se desvencilhar daquilo que espiritualmente está nos afastando da presença de Deus, de perceber o que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida. Nós precisamos mudar de ano. O nosso Kairos, o nosso Cronos tem que andar junto com o Kairos, com o tempo de Deus. E andar com Deus não tem coisa melhor. Andar com Deus, a gente fica desejando andar com Deus, que Deus esteja comigo, e Deus pergunta para mim e para você, você está com Deus? Você está andando com Deus? Você me conhece? Você tem despendido tempo para mim? Você tem gastado tempo comigo? Eu tenho me agradado do que eu estou vendo em ti? Tem coisas, influências, né, externas que nos, né, a gente pode ir lá poderia trazer aqui de novo, trazer a parábola do semeador. Que tipo de solo nós temos sido? Que tipo de solo nós temos? Somos solo fértil? A palavra de Deus está frutificando? Como estão as tuas cisternas? Quem são os filisteus da nossa vida? Quem são aqueles que estão entulhando a nossa vida, que a gente precisa sair de perto? Tem pessoas que a gente precisa sair de perto, gente, um tempo, se reforçar, se fortalecer no Senhor, entender, estar forte o suficiente para depois, quem sabe, se reaproximar daquela pessoa. Quem são os filisteus que têm querido nos atrapalhar, que vai dizer para você, vai para a igreja, tá doido, a igreja lá só quer o seu dinheiro, você vai para esse curso não vai mudar nada a tua vida. Mudou a minha, mudou da minha facada, mudou da minha família. E quantos aqui, embora a igreja esteja muito vazia, muitos, glória a Deus por isso, estão aproveitando o tempo de descanso com a família. Muitos líderes da igreja não estão aqui hoje porque estão aproveitando um tempo justo e merecido tempo de descanso. E eu fico pensando quantos deles, assim como eu, não estariam viajando em família se não fosse por causa disso tudo, por deixar a palavra de Deus mudar a vida deles, por crer, por confiar. Eu poderia perguntar aqui, quantos aqui já foram restaurados? Quantos aqui
já vi o Beto levantar lá atrás a mão. Quantos aqui podem dizer? Quantos poderiam dizer? Deus mudou a minha vida. Eu tenho conseguido me desprender do passado. O passado não me condena mais, o passado não me define mais. Eu não sou quem eu fui, eu não sou aquele cara que fez isso. Eu não posso ser. Deus morreu, senão o sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus foi em vão. Se eu achar que o que eu fiz no passado vai me condenar para sempre, não significou nada. Esse sacrifício da cruz é inútil para você que não crê nisso. Se você continuar olhando, deixa na cruz. Deixa na cruz. Deixa o que você sofreu, o que você fez, o pecado que você cometeu, o que cometeram contra ti, tudo. Deixa na cruz. Sabe, tem uma... Lutero, até anotei isso aqui, essa frase de Lutero, diz que a fé é um trabalho diário para remover os entulhos que nos afastam de Deus. É um trabalho diário. Todo dia vai ter gente, tem circunstâncias que vão querer entulhar os nossos poços, entulhar a nosso horizonte, para que a gente não veja o agir de Deus, para que a gente olhe para o passado todo dia. Lutero escreveu que é um trabalho diário, e eu poderia dizer que é um trabalho minutário, um trabalho de todo dia, de toda hora, de todo tempo. Remover, e quanto mais você deixar entulhar, mais difícil depois vai ser para tirar. Quanto mais coisa você deixar entrar na tua cisterna, mais trabalho você vai ter. Começa hoje mesmo. Talvez você tenha perdido já 5 dias desse ano. Talvez você já tenha perdido, mas Deus pode te restaurar isso, pode restaurar esse tempo. Eu ainda quero, você deixa, meu amor, mais um pouquinho? Eu quero trazer Lucas 7, 36. Eu amo, se tem uma passagem, eu fiz isso aqui caber nessa pregação de hoje porque eu amo essa passagem. Essa passagem também foi mencionada aqui hoje, no final dela, que é o mais importante. Mas vamos ler aqui. Você está comigo? Já está acabando. A gente vai ler isso aqui. Lucas 7,36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume. E se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Olha as pedras que o pastor trouxe no culto passado, né? Cheio de pedra na mão. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para te dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha como lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Pode parar aí, Lu.
que essa passagem mexe muito comigo, né? Porque Simão, esse Simão aí é um Simão, não é nenhum outro, não aparece mais. Esse Simão aí, ele não tinha noção do que representava Jesus, o que Jesus perdoou na vida, o tamanho do perdão. Ele estava se colocando acima da mulher pecadora, como se ele não fosse um pecador. E aquela mulher, ela fez tudo aquilo, ela foi ali corajosa, né? Molhou, as mulheres não mostravam o cabelo naquela época. Ela se colocou aos pés de Jesus, invadiu a casa do Simão para poder adorar a Deus, porque ela sabia o tamanho da bênção que tinha chegado na vida dela. E aí a gente precisa se perguntar: você sabe? Eu sei o tamanho do perdão que eu recebi de Jesus. Eu sei o tamanho do que Deus fez para mim através do seu Filho Jesus, que amou Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para que aquele que nele crê não morresse, mas tenha vida eterna. Você sabe, cara, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você tem noção mesmo do quanto, do valor desse sacrifício, desse presente? Você sabe? Porque é por causa desse sacrifício que a gente pode olhar para trás e dizer: eu não devo nada, Jesus pagou, já está pago, Jesus, eu deixei na cruz. Cara, quando a gente vive no passado, remoendo as coisas, Deus fez tudo isso para que Ele falasse: nada do que você sofreu pode justificar você não me honrar, deixando de olhar para o passado. Então, esse sentimento talvez de indignidade para muito, o que você está te fazendo olhar para o passado, seja para dizer: eu sou indigno, o que eu fiz não tem perdão, eu pequei muito, eu sou um cara, eu sou um desprezível, eu não mereço esse perdão de Jesus, eu não mereço esse amor, eu não posso chamar Ele de pai, eu não posso ser considerado filho. Errado. Não tem nada que você tenha feito, nada, e nada é nada, não tem nada que você tenha feito que Jesus não possa curar, que Jesus não possa perdoar, nada. Jesus só não vai perdoar, gente, aquele que diz: eu não tenho perdão, eu não preciso de Jesus, eu sou bom demais, Jesus não precisa se preocupar comigo, eu sou o Simão, eu sou. Então, cara, assim, essa mensagem é para que o ano de 2025 seja diferente para mim e para você. Seja diferente mesmo, porque as coisas, Jesus disse: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, venham, tome meu jugo, meu fardo é leve. Venha a mim, você que está cansado, que terminou o ano cansado, que as suas perspectivas para 2025 não são boas. Venha a mim, tome o meu jugo, saia desse jugo da escravidão, do pecado, saia do jugo do inimigo na tua vida, daquele que te condena, daquele que fala que você não merece, não pode, não vai mudar. Você perdeu, Deus pode restaurar. Deus tem querido muito mais, Deus quer muito mais, Deus quer te abençoar, quer me abençoar, quer entregar, mas para receber a gente precisa largar, a gente precisa abandonar aquilo que tem nos prendido. Amém? Paulo escrevendo, para finalizar, põe aí por favor, Lu, Gálatas 5:1. Permaneçam firmes na liberdade para o qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão.
Você não precisa mais ficar escravo no passado. Cristo te libertou, Cristo me libertou. Cristo fala de uma nova vida. Falei aqui várias passagens, tem tantas outras que a gente poderia usar para essa nova vida. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para ficar aprisionado ao passado, as coisas que nos envergonham, as coisas que nos trouxeram dor, aquilo que fizeram contra nós. Não dá para viver no passado. E então, para a gente finalizar, eu queria te convidar, se você tem algo, se há algo você, eu vou primeiro, o Léo vai levar um louvor um pouquinho, e eu vou te dar um minutinho para você meditar sobre o que ainda está te aprisionando, o que ainda pode estar te impedindo de viver o que Deus tem para você. Medita um pouquinho. Essa é uma palavra de hoje, é para ser uma palavra de reflexão, de meditação, de ser pensada, talvez, e eu creio que o Espírito Santo vai revelar coisas hoje que estavam escondidas dentro de cada um de nós, escondidas num quarto escuro, nos causando dor, nos causando um incômodo, mas a gente nem tinha noção delas, porque elas estão bem escondidinhas lá. Então, se você puder, eu queria que você fechasse os olhos, e o Léo e Jean vão cantar aqui um pouquinho pra gente. Eu vou ficar em silêncio, você pensa um pouquinho. Amém? Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Senhor Deus, glórias, Pai, te damos e te agradecemos porque o Senhor nos entregou, Senhor, o ano de 2025. Estamos vivos, estamos respirando, estamos contemplando, estamos recebendo a Tua palavra, Senhor. Mas nós queremos mais, Pai, nós queremos que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude a nos libertarmos, Senhor, daquilo que nos aprisiona, daquilo que insistimos em viver e que não te agrada, Senhor. Nos ajuda, Deus, a perceber o algo novo, Senhor, a luz que vem chegando. Oh, Deus, nós não queremos mais carregar esses pesos, Senhor. Nossa mochila está pesada, Senhor. Nossas dores não cessam, Senhor. Mas o Senhor pode fazer algo novo e tem feito para aqueles que entregam, que creem em Ti verdadeiramente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, até mesmo fazer a parte que é nossa, Senhor, que está difícil, Senhor, mas nos ajuda, Senhor. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, construir uma nova história, um novo legado, um novo tempo na nossa vida, Senhor. Que de fato, Senhor, sejamos novas criaturas em Ti, Senhor, que não podemos ser mais os mesmos, Senhor. Isso não Te agrada, isso nos impede de viver o amanhã, de viver, e nos impede, Senhor, de nos aproximar
tomarmos do trono da graça, Senhor, de desfrutar nos presentes que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, nos liberta, Senhor, que Teu Espírito Santo possa nos incomodar, Senhor, e continuar falando, Senhor, durante toda essa semana, esse ano, de tudo que está escondido, Senhor, de tudo que precisa ser revelado, Senhor, tudo que precisa ser tratado, mas principalmente, Senhor, de tudo que precisa ser esquecido, Senhor, que a gente possa, em nome de Jesus, Senhor, viver um novo tempo na nossa vida. É assim, Pai, crendo no Teu agir, que nós entregamos tudo a Ti, tudo, deixamos tudo na cruz e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito Você pode voltar para o seu lugar. Ainda estamos em culto.